professor! Sejam muito bem-vindos. Esse vídeo ele vai introduzir as atividades que nós vamos ter nos próximos encontros das oficinas. Essa primeira parte, ela pensa, como que a gente vai fazer esse design da disciplina. Essa ideia de design da disciplina vem das experiências da Universidade de McGill, que quem organiza isso é uma professora que vocês tiveram a oportunidade de conhecer durante o Devising, que é a professora Lenush Sorian. Ela tem esse workshop que ela desenvolve com os professores dele, que é um workshop de Course Design e Teaching. E a gente vai focar então na ideia de design da disciplina. Mas por que falar em design da disciplina? Então é uma forma de nós pensarmos na nossa disciplina com foco nos resultados de aprendizagem. Quando a gente faz esse foco nos resultados de aprendizagem, a gente vai acabar combinando outros elementos da nossa disciplina. Que elementos são esses? O próprio conteúdo, a metodologia escolhida e a forma de avaliação. Quando a gente tem de forma muito clara quais são os resultados de aprendizagem da nossa disciplina, a gente consegue enxergar numa lista de conceitos, de diferentes termos de estudo, quais são aqueles que são realmente estruturantes. E para que a gente possa levar a uma aprendizagem pretendida com esses resultados de aprendizagem, a gente consegue considerar quais são as metodologias de ensino que nos levarão nesse caminho. Vamos começar pelo elemento da oficina. A oficina de design de disciplina dirige-se a professores do ensino superior, capacitando-os a analisar o significado das suas disciplinas para a formação dos estudantes, produzindo planos de ensino alinhados construtivamente e focados em resultados de aprendizagem para os quais os conteúdos são suporte. Se vocês observarem nessa ementa, ela se apresentou como uma declaração. Ela mostra qual é a finalidade da oficina e o que se espera em termos de resultados de aprendizagem. Ou seja, quem for participar dessa oficina ao ler essa ementa já tem essas informações. O resultado de aprendizagem da oficina é planejar disciplinas de acordo com a estratégia de design focada nos resultados de aprendizagem e na essência do significado da disciplina. Então, professores, vocês observaram agora nesse momento, a gente apresentou essa ementa e o resultado de aprendizagem. Eu estou fazendo isso de uma forma separada para que vocês consigam ter um exemplo do que nós estamos pensando com essa oficina. Então, de forma resumida, a disciplina ela vai ser desenhada com foco nos resultados de aprendizagem e os conteúdos vão ser suporte para esses resultados de aprendizagem. Para usar isso, nós vamos usar uma ferramenta. A ferramenta é o desenho de um mapa mental. Esse mapa mental nos ajuda a migrar o foco, que muitas vezes está, para alguns professores, no conteúdo, e trazer esse foco para o resultado de aprendizagem. Quando a gente faz isso, a gente leva também a definição de quais são os conceitos estruturantes dessa disciplina. Então, nós fazemos um alinhamento entre os resultados de aprendizagem, metodologia e avaliação. Isso é um alinhamento construtivo. Consiga ter um plano de ensino que ele seja coerente. Ele tem uma coerência entre o que se pretende alcançar, como fazemos para chegar lá e como se avalia se de fato chegamos. Ok, então a próxima etapa é a gente organizar o design dessa disciplina. Para fazer o design da disciplina, organizar isso, nós vamos utilizar como base 4 perguntas, 4 áreas, para que a gente consiga enxergar esse processo num formato de backward design. A primeira pergunta que o professor pode fazer é: o que eu quero que o meu estudante faça ao final dessa disciplina? Quando a gente fala isso, a gente está pensando exatamente nos resultados de aprendizagem. Esses resultados de aprendizagem, eles vão nos ajudar a guiar a nossa disciplina. A próxima pergunta que você vai fazer é: ok, para que o meu estudante faça isso, o que ele precisa saber? Aí sim entra o conteúdo, o conhecimento, os temas de estudo. E desse jeito, o estudante enxerga: por que eu preciso estudar isso? Ora, para fazer aquilo. Então, dessa forma, nós conseguimos enxergar dentro do nosso conteúdo aquilo que realmente é estruturante.
É importante que esses conteúdos estejam alinhados ao projeto pedagógico do seu curso. Então, a primeira pergunta: o que eu quero que meus estudantes façam? Para que eles façam isso, o que eles precisam saber? Então, resultados de aprendizagem, aí nós nos conectamos ao conteúdo que está a serviço desse resultado de aprendizagem. Agora, para que eu possa enxergar os meus estudantes e eu consiga saber isso, eu vou ter que primeiro pensar nas minhas atividades de aprendizagem. Então, como que eu vou fazer os estudantes chegarem até lá? Aí sim a gente pensa nas atividades de aprendizagem. Então, o que eu quero que o meu estudante faça, para fazer isso, o que eu quero que ele saiba e como que eu vou fazer ele chegar até lá. E assim a gente começa a criar, né, a organizar as metodologias, as estratégias, as atividades de ensino. Quando a gente faz essa comparação de conteúdo e resultados de aprendizagem, a gente repensa a nossa disciplina, porque a gente vai pensar quais são os conteúdos pertinentes à disciplina e qual que é a metodologia de ensino que é pertinente para poder alcançar esses resultados de aprendizagem. O último foco vai estar na avaliação. Você conseguiu o que você planejou? Os estudantes chegaram lá? Para que eu consiga enxergar isso, eu tenho que ter alguma forma de avaliação. Vamos dar um exemplo. Digamos que eu tenho um resultado de aprendizagem que seja a aplicação de algo. Então, um resultado de aprendizagem é que o estudante aplique algo, independente do que seja. Para que isso seja possível, a atividade de ensino e aprendizagem em sala de aula, ela tem que ser uma situação de aplicação. Ou esse resultado de aprendizagem não vai ser alcançado. Então, eu vou ter que, de alguma forma, utilizar o conteúdo a serviço dessa situação de aplicação em que o estudante tenha contato com esse conteúdo antes ou durante a atividade. Agora, para que eu possa avaliar isso, eu não posso fazer uma pergunta que se conecte simplesmente ao conteúdo. Então, a minha avaliação, ela demanda uma aplicação de um conceito. Então, é nessa situação nova que eu vou fazer de avaliação, porque eu não posso repetir simplesmente a mesma situação que eu fiz na minha aprendizagem. Nessa situação nova, eu vou conseguir enxergar se o meu estudante alcançou ou não aquele resultado de aprendizagem. Então, a primeira atividade agora para o design da disciplina é descrever a disciplina. Essa descrição da disciplina, ela deve ser clara e concisa. Vai ter mais ou menos 50 a 60 palavras. O que vai entrar nessa descrição? O contexto da disciplina, quais são os resultados de aprendizagem e a relação entre os conteúdos dentro dessa disciplina. No nosso contexto aqui, dos projetos pilotos, essa descrição da disciplina vai se transformar na ementa de vocês. Um dos motivos é para que a gente consiga aprofundar a aprendizagem. Quando a gente dá um novo significado aos conteúdos, a gente consegue alcançar esse aprofundamento da aprendizagem por meio de processos de níveis cognitivos mais complexos, como a avaliação, por exemplo. Já para o estudante, o processo de aprendizagem ele vai ser melhor, porque ele vai entender claramente qual é o contexto da disciplina, qual que é a importância e onde ele vai chegar com essa disciplina. Isso aumenta inclusive o engajamento do estudante e ele transforma esse processo de ensino e aprendizagem numa parceria. Então o estudante ele entende por que ele está ali e aonde ele vai chegar a partir daquela disciplina. Outro motivo para a gente utilizar esse formato de descrição é que o público-alvo dessa disciplina e nós também como professores acabamos nos libertando do conteudismo. Então a gente sai daquela lista fria de temas separados por pontos, em que um conteúdo acaba não tendo às vezes conexão com o outro. Então a gente acaba entendendo o motivo dessa disciplina, qual é o resultado final que vai ser alcançado com ela e como que isso vai ter uma ação na formação profissional daquele estudante.
Observe agora a diferença entre duas ementas de uma mesma disciplina. Ementa 1. Transferência de massa difusiva, lei de Fick e difusidade mássica. Transferência de massa em meios estacionários planos, cilíndricos e esféricos. Transferência de massa convectiva. Ementa 2. Essa disciplina, dos cursos de graduação em Engenharia Química e de Alimentos, visa estudar os fenômenos que regem a transferência de espécies químicas em processos químicos, bioquímicos e de conservação de alimentos. Ao seu final, o estudante será capaz de estabelecer modelos matemáticos que descrevam perfis de concentração, taxas e fluxos de espécies químicas, permitindo análise de eficiência. Ok? No caso da primeira ementa, o estudante que a lê entende apenas que vai estudar uma lista de conteúdos. Já no caso da segunda ementa, o estudante entende qual é o resultado de aprendizagem que se espera dele. Qual é esse público? Tá ali os cursos de graduação de Engenharia Química e de Alimentos. E com qual disciplina anterior ele se conecta e como que esses saberes estão articulados. Entre essas duas ementas, qual delas você considera que é mais convidativa? Qual delas permite que o estudante entenda o real motivo de estar cursando aquela disciplina? Para nós, parece ser a segunda opção. Aí o professor pode se perguntar, mas onde que ele vai encontrar os conteúdos que ele tem que estudar? Então, dentro do seu programa de disciplina, ele encontrará esses conteúdos, eles vão ficar na lista de temas de estudo. Então, por que essa forma de descrição ela vai ser efetiva? Então, o ponto mais importante dessa descrição é porque ela vai se concentrar no que os estudantes vão ser capazes de realizar com os conhecimentos dessa disciplina. Isso já traz o enfoque já na sua ementa que vai te ajudar a levar a sua disciplina para o resultado de aprendizagem. Mas o que mais é importante além de concentrar no que o estudante vai ser capaz de realizar com essa disciplina? Ele vai te mostrar o público-alvo, isso é importante principalmente nas disciplinas de entrada livre para diferentes cursos, para que o estudante possa se reconhecer como público-alvo ou saber o que ele precisa fazer para conseguir se tornar o público-alvo, como cursar uma disciplina anteriormente ou estudar algum assunto para que ele possa conseguir acompanhar melhor a disciplina. Ela vai mostrar níveis pré-requisitos, se for o caso, créditos, e ela vai se apresentar sempre em voz ativa, no tempo presente e de forma concisa. E é importante também que se evite ambiguidades, como dizer, o estudante irá familiarizar-se com um conteúdo. Então, a gente não pode utilizar palavras que sejam ambíguas. Professor, faça a sua descrição e a gente vai avaliar ela em pequenos grupos, usando como critérios o que nós abordamos agora durante esse vídeo. E nós esperamos vocês no nosso próximo encontro. Até lá!